Esses 4 homens tomaram o controle de todo o império em suas mãos e formaram 4 países: Egito, Grécia, Turquia e Síria. Então Daniel diz: e no lugar de um deles nasceu um pequeno chifre. E sabemos por essa palavra que agora ele limitou o surgimento do anticristo a um desses 4 países: Egito, Grécia, Turquia ou Síria, porque ele diz no lugar de um deles, e a história registra exatamente onde esses limites estavam. Quando você menciona o Egito, a divisa hoje é praticamente a mesma que era naqueles tempos. O mesmo com a Grécia e também com a Turquia, mas a Síria é bem diferente agora do que era então. Ela inclui então o Iraque e o Irã, a região onde ficava a Babilônia, onde Khomeini agora reina com poder. No Irã e Iraque, onde a Babilônia estava antes. Então em Daniel capítulo 11, ele o limita para dizer de que país o anticristo deverá vir. Daniel 11, versículo 41. Ele diz: ora, no fim do tempo, falando do período da grande tribulação, logo antes de Jesus voltar, antes de o Messias vir para resgatar o pequeno Israel, no fim dos tempos, o rei do sul lutará com ele, isto é, o Egito. Quando se usa o termo o reino do norte e o reino do sul, isso se refere com relação à gloriosa terra Israel. Sul de Israel ou norte de Israel. E ele diz: ora, no fim do tempo, o rei do sul, isto é, Egito, lutará com ele. Vai haver uma grande guerra entre Egito e o anticristo quando ele fará sua estreia. E se diz: o rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e ele irá entrar em seus países e os inundará e irá adiante. Ele entrará também na terra gloriosa, isto é, Israel. Muita gente lê esse texto e pensa que ele se refere à União Soviética. Pensam que o rei do norte e a poderosa União Soviética seu poder monolítico. Mas não é isso que aparece aqui. Aqui se refere àquilo que fica ao norte, logo ao norte de Israel, que é a Síria. E lembre-se, a Síria de que Daniel estava falando incluía a Síria atual, o Iraque e o Irã. Então, de algum lugar daquela parte do mundo, Síria, Iraque, Irã, o anticristo fará a sua aparição. De algum lugar dessa região que está fervilhando hoje, literalmente fervendo de ódio, um tal ódio contra Israel que vai além da imaginação, lutando entre si mesmos. Mas nesta região onde petróleo está trazendo bilhões e bilhões de dólares, o anticristo irá vir, fará a sua aparição. E qual é o seu alvo? O que ele quer? O desejo dele será conquistar o mundo. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, eu vou explicar algo a vocês que alguns talvez já tenham lido há muito tempo sem entender bem o sentido. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. João, na ilha de Patmos, com quase 100 anos de idade, escreveu estas palavras. Há aproximadamente 2000 anos, ele disse: a besta que tu viste era, mas não é um anticristo. O termo besta é usado com o sentido de diversos indivíduos, sejam de outro mundo ou sejam deste mundo. Ele disse: a besta que tu viste era e já não é. E esta é uma expressão estranha. O que será que quer dizer? Ela era e já não é. E está para subir do abismo e caminha para a perdição.
E os que habitam sobre a terra se admirarão, cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando virem a besta que era e não é, mas aparecerá. Isso é estranho. O que poderá isso significar? Tem sentido duplo? Era, não é, mas aparecerá. O anjo caído que ajudou e favoreceu Alexandre o Grande quando governou com mão de ferro o mundo dos seus dias, foi que lhe deu a capacidade para fazer o que fez. E então, quando Alexandre o Grande morreu e o poderoso Império Romano surgiu, ele usa o termo e não é, nos dias de João, esse anjo caído não estava ajudando nenhuma pessoa, mas está. Ele vai ser aquele que vai aparecer, esse anjo poderoso com Satanás como seu senhor. Como ajudou Alexandre o Grande, ele vai ajudar também o anticristo. Com tanto poder que vai causar admiração a todo o mundo. Isso é o que ele vai fazer para ajudá-lo. Em Daniel capítulo 7, versículo 20, lemos o seguinte: E dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, de diante do qual caíram 3, quer dizer, 3 países que vão cair quando o anticristo derrotá-los na batalha. Daquele chifre que tinha olhos, este agora é o anticristo, e uma boca que falava grandes coisas, ele parecia mais robusto que os seus companheiros. Mas todos os aparelhos de televisão do mundo irão apresentar esse homem falando da sua capital, antes de tudo, da Babilônia e depois de Jerusalém. Ele vai aparecer nas grandes emissoras do mundo. Ele vai se apresentar em todas as emissoras do mundo. Ele estará na televisão francesa, televisão italiana, enfim, em todas as televisões do mundo. Todos vão se admirar e os jornais do mundo vão falar do brilho dos seus olhos. Esse homem terá uma personalidade tão forte que vai sacudir toda a humanidade. O mundo vai se maravilhar do seu poder de persuasão. E vai aparecer muito material escrito, porque todas as revistas e jornais vão falar sobre este homem. O que eles não sabem é que o poder que ele tem é do inferno, dado por Satanás. O brilho nos seus olhos vem do poder demoníaco de um anjo caído, quando Satanás faz a tentativa de dominar o mundo. Então, em Daniel 7:25 se diz: e ele proferirá palavras contra o Altíssimo, sendo quem sou. Eu estou diante de milhões de pessoas na televisão. Este programa atinge mais pessoas cada semana do que todas as igrejas pentecostais reunidas nos Estados Unidos da América e Canadá. E por essa razão sinto que existe uma revolta contra Deus através das cartas e telefonemas, e os indivíduos que ocupam os lugares de responsabilidade na imprensa procuram fazer tudo o que podem e para ofender a Deus e falar contra Ele. Há poucos dias apareceu um artigo em que eu estava sendo atacado, e numa denúncia escaldante e fulminante, eu estava sendo chamado de tudo quanto é nome e sendo ridicularizado porque eu fiz uma simples coisa. Eu disse ao auditório que acreditava em toda a Bíblia. Eu afirmei também que Jesus Cristo é a única resposta para o mundo, a resposta para a humanidade inteira.
E porque eu disse aquilo, e porque eu disse que cria em toda a Bíblia, eu fui exposto ao ridículo. Escreveram contra mim como se eu tivesse dito algo ridículo, estúpido, absurdo e irrisório. Isto é só o princípio. Isto é só o começo e não vai ficar melhor. Esta é a razão pela qual algo dentro de mim clama. E eu estou indo além da minha resistência física. Fazendo tudo o que posso para levar este programa ao mundo inteiro, porque já não temos muito mais organizando tempo. Suas forças, Jesus vai voltar e o que tem de ser feito logo. Existe um ataque concentrado que está começando contra o Deus Todo-Poderoso e vai atingir o clímax no Anticristo. E vai cumprir-se o que eu li há pouco, e ele proferirá grandes palavras contra o Altíssimo. Ele estará em todas as revistas do mundo, todos os jornais, todos os aparelhos de televisão, lançando a sua sujeira e apresentando o que é perverso, e o que é negro, e o que é sinistro, e mau e perverso, e entrará em todos os lares. Isto já está acontecendo, isto já está entrando em nossas casas, pela televisão, a sujeira, o lixo, a podridão, tentando apresentar o adultério como normal, a perversão como normal, o feio como bonito, e quando de fato é sujo, perverso e imundo, o Filho de Deus é exposto ao ridículo. Isso é só o princípio. Só o princípio. Ele proferirá palavras contra Deus. Ele fará aquilo que está no coração de quase todo mundo. Existe um ódio. É ódio mesmo, e não é só aversão, é de fato um ódio venenoso no coração da maioria, mesmo nos Estados Unidos e mesmo no Canadá, contra Deus e contra Jesus Cristo. Um ódio. Eu estava em certo país, há pouco tempo, de pé em uma esquina, e já era noite. Havia câmeras de televisão para filmar uma greve. Eu não sabia que isso ia acontecer, eu estava ali por acaso. Um senhor, o meu programa está nesse país, um senhor chegou-se a mim, não se apresentou, não disse uma palavra, mas começou a xingar Jesus Cristo, com toda a podridão que saía dos seus lábios. Esse espírito é o espírito da iniquidade, que Paulo disse que estava operando em seus dias e está ganhando ímpeto para a ocasião em que o anticristo for ligado aos sistemas de satélites do mundo e a todas as televisões sobre a face do globo. E aparecer com um olhar demoníaco que irá literalmente hipnotizar centenas e centenas de milhões. E ele maldirá o príncipe da paz e blasfemará de Deus e levantará o punho, e repentinamente por todo o mundo surgirá um crescendo de gritos de aclamação. Será um grande horror quando se unirem a ele, e ele proferirá palavras contra o Deus Altíssimo. Capítulo 8, versículo 11. Sim, ele se engrandeceu. O ego. A humanidade quer ser Deus. Hollywood afaga a carne, a acaricia, do mesmo modo que o avestruz alisa suas penas multicoloridas. Hollywood glorifica a carne, o olhar orgulhoso, o belo rosto, que desfilam ante o mundo, perante a nossa juventude como exemplo. O ego do homem, o político que vende sua alma para ganhar os votos dos perversos e dos degenerados.
que irá culminar no anticristo quando ele se apresentar como Deus.